Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à série 10 Mandamentos, parte 10, 10º e último mandamento. Então vamos lá. O 10º mandamento todo mundo lembra, é um mandamento simples de lembrar, que basicamente é não cobiçar os itens do próximo, certo? Mas vamos lá. A cobiça é o portão de entrada para muitos outros pecados, como por exemplo, o adultério, certo? É cobiça, o ódio ou o assassinato, o roubo e etc. Ou seja, cobiça é gravíssimo. E também é idolatria, o que nos leva de volta aos 2 primeiros mandamentos. A cobiça começa com a luxúria dos olhos. O primeiro pecado que os nossos pais, Adão e Eva, cometeram no Jardim do Éden foi o resultado do quê? De cobiça, certo? Em Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículo 6, nós temos o seguinte, ó. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Ou seja, a cobiça começa onde? Nos olhos, certo? Pois bem, de fato, a palavra usada para descrever a luxúria de Eva, por sabedoria ou conhecimento, é a palavra do Strong número 2530, certo? A gente vai ver o significado desse Strong, a palavra Hamad, que é a mesma palavra descrita para cobiça no 10º mandamento, significando desejo ou prazer em algo. Então dá uma olhada aqui antes, ó. Desejável. Essa palavra desejável é a mesma palavra que diz que a gente não deve ter. A palavra cobiça, na verdade, foi usada aqui como desejável, mas essa mesma palavra foi traduzida aqui como desejável e lá no mandamento como cobiça, não cobiçarás. Eles trocam as palavras para a gente não entender o que está acontecendo. Mas o pecado de Eva aqui começou com o quê? Com a cobiça, certo? Pois bem, então a gente vai ver agora em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Você não deve cobiçar o item do próximo, certo? Só que assim, esta palavra aqui, ó, cobiça, tem relação com esse strong, essa palavra aqui que se chama hamad, ok? E essa palavra hamad, ela é a mesma palavra então que aparece aqui, ó. Ops, deu uma travadinha aqui. Aí. Esta palavra aqui. Aqui foi traduzido como desejo. Ó, a Eva viu a árvore, teve o desejo ali. Aquele desejo foi uma cobiça. Então foi traduzido diferente nos dois pedaços da Bíblia. Isso é uma das coisas que se incomoda demais. E é por isso que de vez em quando eu indico algumas versões da Bíblia pra gente ir se atualizando um pouco. Porque assim, a gente não pode depender só de uma tradução. O problema em si não é a Bíblia. O problema são as traduções dela. Uma tradução que eu indiquei muitas vezes aqui no canal, eu vou voltar a indicar, é esta aqui, certo? A Restauração das Escrituras. É uma tradução muito boa, vou deixar o link abaixo quem tiver interesse em comprar essa escritura aqui. Eu achava um tempo atrás que essa escritura era um pouco cara, R$100 e poucos. Mas depois eu comprei esta outra escritura aqui. Essa outra escritura, a gente vai ver ela também hoje, a gente vai discutir. A escritura Aleph Tav. Está aqui as letras hebraicas Aleph Tav. E esta aqui não custa R$100 e poucos, custa R$100 e poucos, certo? Para enviar ela para o Brasil, o envio por FedEx custa 120 ou 150 dólares. E quando ela chega no Brasil, você pagou acho que 120 a escritura, mais 150 o FedEx, dá 270. Você tem que converter isso para real, você multiplica por 5,5, você vai ter o valor em real. E aí o governo ainda faz o favor de cobrar de você entre 50% e 100% de imposto na hora que você vai pegar a escritura. Então assim, uma escritura dessa aqui vai chegar no Brasil, bom, provavelmente bem mais do que R$1.000. Uma escritura desta aqui, Restauração da Escritura, é uma escritura que é feita no Brasil. Então é interessante. Outro detalhe, essa aqui, eu gostei muito dessa escritura aqui. É legal para quem está nos Estados Unidos. Ou em algum país que não cobra um monte de taxa de imposto. E está pagando em dólar, etc. Tal. É legal para quem está nos Estados Unidos. Escritura Aleph Tav. Ok? Agora, essa escritura só tem em inglês ou
ou espanhol. Eu estou com as duas aqui, ou inglês ou espanhol. Essa escritura aqui, feita no Brasil, ela está em português. Então, a vantagem enorme. Ela é muito mais barata e ela está em português. Isso é legal. Outra coisa, tem algumas coisas nessa escritura aqui que ainda não tem nesta. Mas, quando a pessoa está adquirindo essa escritura no Brasil, o que está acontecendo? Ela está incentivando a pessoa que vende essa escritura, que é o Yahoo!Sef, a estar fazendo as novas versões. Cada um ano, ou 2 ou 3, ele está fazendo uma nova versão. E já está para sair, em algum momento, a quinta. Mas quem está comprando as escrituras está financiando esse tipo de estudo e eu acho muito legal. Mas vamos lá. Então, tem sim alguns problemas de palavras que às vezes nos confundem, certo? Pois bem, então vamos continuar. E esse desejo perverso, não é um desejo bom. Desejar algo é uma coisa positiva, portanto que não seja um desejo cobiçoso. Esse desejo perverso que guia muitos a pecar por cobiça, a qual começa onde? Não começa no coração, começa nos olhos, pelo que a gente vê. E é por isso que a gente tem que cuidar com o que a gente vê. Porque a partir do momento que você vê, é difícil, as coisas são difíceis. Você vê alguma coisa assim, o olho é uma coisa complicada para muitas pessoas. As pessoas veem alguma coisa que o outro tem e elas desejam isso para si mesmos. E como mentir e assassinar, a cobiça também se origina no Ra-Satã, que foi o primeiro a ter cobiça. E mais, o Ra-Satã foi culpado de cobiçar a posição do próprio Criador, como a gente pode ver em Eshaiahu, Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 16. Olha só, vamos lá, essa parte é interessante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas do Criador. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é o Ra-Satã, hein? Olha só. Contudo, levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? E aí vem um ponto que eu gostaria de comentar. Isso aqui está mostrando o Ra-Satã, certo? Pois bem, e este trechinho aqui é um trechinho que muitas pessoas me perguntam, porque tem um problema de tradução aqui, certo? Eu gostei muito de ver, assim, essa Bíblia aqui é fantástica. E eu gostei de ver que, assim, quando eu estava comparando as duas Bíblias, certo? A em português e esta outra, a Aleph Tav, eu gostei de ver, assim, que as duas têm a mesma tradução correta nesta parte aqui. As duas têm. Então, vamos ver agora a tradução correta, certo? As duas têm a mesma tradução, as duas. E esse aqui é um trecho, assim, muito discutido. Por quê? Porque diz assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. E aí, este aqui é o Ra-Satã. Só que alguma pessoa muito má colocou isso aqui, porque quem é chamado de estrela da manhã é o próprio Messias. E aqui não é o Messias, aqui é o Ra-Satã. Será que no original estava dizendo estrela da manhã? Será que no original sequer existia a palavra estrela? Hã? Ah, vamos ver isso aqui, vamos lá. Isaías 14. Então, Isaías 14, versículo 12. 14, espera um pouquinho. 14, versículo 12. Está aqui, ó. As duas traduções dizem a mesma coisa, ok? Vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Vamos ver, está escrito assim, ó. Como tu caístes dos Chamaim, Chamaim significa céu, certo? Ó, Hillel, o filho da manhã estrondosa, né? Filho da manhã estrondosa. Aqui, nesta Bíblia aqui só faltou estrondosa. Filho da manhã estrondosa. O Ben-Shahar, né? O filho do amanhecer. Então veja bem, aqui não tem a palavra estrela. O nome que está aqui na Bíblia é Hillel. Esse é o nome do Ra-Satã. A gente, assim, até eu estava vendo nesta outra Bíblia aqui, eu estava vendo os comentários dessa outra Bíblia, porque assim, eu mesmo já falei, não, o nome do Ra-Satã é Lúcifer, mas na verdade, o nome tá nas traduções corretas, é Hillel. E não diz que é uma
que é a estrela da manhã, diz assim, que ele é filho de uma manhã estrondosa. Em inglês, na Bíblia em inglês, está escrito assim, howling morning, que é... O howling é quando os lobos fazem aquele som, sabe? Um som barulhento. É uma manhã barulhenta. Ou seja, não está escrito isto aqui que está escrito aqui. Mas, quando você tem uma Bíblia normal, tem alguns errinhos? Tem. Mas você entende o contexto geral, certo? O Satã tinha cobiça. Você entende isso. Você vai simplesmente, em alguns momentos, você vai parar e você fala, pô, mas isso aqui, em algum momento mostra que o Messias é a estrela da manhã, e aqui aparece a estrela da manhã. Será? Então, quando você tem uma Bíblia com uma tradução melhor, uma tradução correta, você vai conseguir sanar essas pequenas dúvidas, certo? Pois bem, então continuando aqui. Então lembre-se, vou deixar o link desta Bíblia aqui, a Restauração das Escrituras, abaixo, e vou deixar também, para quem estiver nos Estados Unidos, em outros países, o link desta outra Bíblia aqui, que tem em inglês e em espanhol também. Pois bem, não ganho absolutamente nada por indicar nenhuma das duas Bíblias, ok? Vamos lá. Por isso, é tão crucial vigiar os nossos sentidos, especialmente o que diz respeito aos nossos olhos, ouvidos e coração. A gente tem que monitorar o que a gente vai ouvir. Será que vale a pena ouvir determinadas coisas? Será que vale a pena ver determinadas coisas? Se você sabe que você acessa um site de notícia que sempre tem algo que visualmente te perturba, você vai querer ver aquilo ali? Então a gente tem que pensar. O sistema mundial babilônico, no qual somos bombardeados diariamente com campanhas de marketing sensacionalistas e anúncios sedutores que incitam a cobiça, só piora tudo isso. As empresas gastam milhões de dólares por ano para atrair a nossa atenção com belas imagens de pessoas que parecem estar felizes por causa de muitas coisas que elas possuem. Coisas que somos levados a crer que também precisamos, mas não é verdade. As propagandas, elas querem que você cobice algo. Não é uma propaganda informativa, não é uma propaganda tipo assim, ó, tem um produto aqui e esse produto custa tanto. Não é isso. Eles colocam pessoas lá sorrindo, pessoas não sei o que, isso vai mudar a sua vida, não sei o que, etc. Tal. Sempre um apelo para cobiça. Para que também quero esse negócio aí que o cara tem. Não, percebe? Então assim, a gente tem que tomar cuidado. Essa contínua manipulação de anúncios apela para os apetites egoístas daqueles que não guardam os seus ouvidos e olhos e ouvidos dessas coisas. E este tipo de manipulação não é somente por comerciais ou anúncios impressos, mas também pela música, por shows de televisão, por artes, livros e outras formas de entretenimento que causam muitos a entrar no negócio, abre aspas, da cobiça, que é muito lucrativo graças aos muitos bilhões de dólares que estão, aos muitos bilhões que estão cegos a este pecado. Mas o que a Escritura fala sobre isso? Vamos ver em Terrilim, Salmos 119, versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ou seja, desvia o quê? Os meus olhos do quê? Meus olhos do quê? De contemplar a vaidade. Percebe? Pois bem. Nós não devemos contemplar a vaidade. Se desejar uma mulher ou um homem em seu coração te levar à fornicação ou pior, ao adultério, sem mesmo te levar a um ato, sem mesmo te levou a um ato carnal ou físico, isso pode ser feito simplesmente assistindo uma porcaria de um clipe ou um filme inapropriado, e não somente olhando para alguém em público. Nós temos que guardar os nossos sentidos todas as vezes, de todas as formas de tentação, incluindo televisão, rádio, revistas, videogames, livros, etc. A gente tem que cuidar do que entra, né, através dos nossos olhos e ouvidos. Okay? Ops. Essas pessoas que viverão... Desculpa, acho que eu pulei um aqui. Eu apertei o botão 2 vezes. Vamos lá, a gente estava aqui. Com relação a este tópico, o profeta Yeshayahu pergunta uma importante questão, na qual ele dá a resposta em Yeshayahu, Isaías, capítulo 33, versículos 14 e 15.
Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor apoderou-se dos ímpios. Quem dentre nós pode habitar com fogo consumidor? Quem dentre nós pode habitar com as labaredas eternas? Puxa, interessante isso, labaredas eternas, fogo consumidor. A gente vai falar sobre isso uma hora. Aquele que anda em justiça e fala com retidão. Aquele que rejeita o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receber peitas, que tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Vamos lá, pessoal. Tem alguns programas na televisão que é só para mostrar desgraça. O cara morto na frente do bar, o cara não sei o que, o cara toma um tiro, hospital, é só desgraça, certo? Olha só, o que diz aqui? Quem pode estar perto do Criador? Quem pode? Aquele que anda em justiça e fala com retidão, aquele que rejeita o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receber peitas, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. E as pessoas fazem o que na televisão? Elas vão procurar os programas onde tem mais mal, onde tem mais morte, onde tem mais coisa horrível, certo? Por que alguém assiste um filme de terror? Eu sempre me perguntei isso, porque tem pessoas que, né, querem passar tudo de mal para dentro do seu corpo, certo? Através dos seus olhos. Bom, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, nos diz que Yahweh é um fogo consumidor. E de acordo com o livro de Isaías, somente as pessoas com certas qualidades estarão preparadas para habitar na sua presença quando o seu trono vier para a terra e ele fizer a sua eterna morada conosco. E em razão, Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, nós temos o seguinte, ó, a gente vai ver o Deuteronômio e depois Apocalipse. Primeiro Deuteronômio. Porque Yahweh, vosso Elohim, é o quê? Um fogo consumidor, um Elohim zeloso. E depois, para cá, Apocalipse. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Yah e do Cordeiro, e os servos de Yahweh o servirão. Certo? Pois bem. Essas pessoas que viverão na presença de Yah irão fechar os seus olhos de ver o mal e irão parar os seus ouvidos de ouvir falar de sangue. E isso significa que muitos filmes e jogos violentos que muitos gostam de olhar são uma violação das escrituras. E isso é o mesmo para alguns tipos de músicas e outras formas de entretenimento. Lembre-se que os pagãos que estão à nossa volta é que causam isso. E ao contemplar as suas ações, nós iremos querer ser como eles. Mas nos foi dito para sermos um povo separado. Em Vaikra, Levíticos, capítulo 20, versículo 26. E sereis para mim santos, porque eu, Yahweh, sou santo, sou separado, certo? E vos separarei dos povos para serdes meus. Quando a gente vê a palavra santo, a palavra original não era santo, a palavra original é kadosh. Kadosh significa separado, ok? Santo é uma interpretação, a palavra é kadosh. Kadosh significa separado, ok? Vamos lá. Bom, e foi o emissário Yaakov, Tiago, que sob inspiração do Ruach HaKodesh, Espírito de Yah, nos aconselhou. Em Yaakov, Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 16, nós temos: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento facioso, aí há confusão e toda obra má. E, novamente, Yaakov, Tiago, diz o seguinte, capítulo 4, versículos de 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, de vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais. Você cobiça algo, mas você não tem. Aí você vai lá e mata, certo? Isso é ruim. Olha só. Invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerra.
Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você pede mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, a gente não pode pedir coisa simplesmente para gastar por luxúria, por exemplo. Certo? Pois bem. Também a cobiça leva à acumulação de posses. Com relação a isso, Yahushua disse em Lucas capítulo 12, versículos de 15 a 21. Vamos lá. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Lembre que o mandamento que a gente está falando, 10º, não cobiçais o bem do próximo, certo? Vamos lá. Guardai de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhes então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzia com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. Olha só, o homem rico teve uma bênção, ele falou assim: agora eu vou derrubar meu celeiro, vou fazer maior para guardar mais coisas lá dentro. Ok. E aí disse assim, ó: e direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Yahuwah lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Yahuwah. Ou seja, o que adianta nós cobiçarmos mais e mais e mais coisas, certo? Guardarmos para falar: a gente está tranquilo. E de repente no dia seguinte o fôlego da vida é tirado de você. O que adianta? Tipo assim, as coisas mais importantes desse mundo não têm preço. Quem é rico de verdade? O rico de verdade é aquele que tem coisas que não tem como alguém pagar. Como é que você paga pela saúde? Não dá, não adianta ir no médico, percebe? No médico você vai resolver uma coisinha ou outra. Se você não tiver saúde, o médico não vai conseguir resolver, percebe? Tem um monte de gente que morre no hospital. A maioria das pessoas, inclusive, morre no hospital junto dos médicos, entendeu? Então assim, não tem como você comprar. Tem coisas que não tem preço, são sem preço. Você tem os seus filhos saudáveis, ótimo, não tem preço isso, pode ter certeza. Você está vivo, isso não tem preço. Não dá para você comprar uma vida. Não dá para você comprar, vou comprar mais vida, não dá. O dia que chegar a hora de você ir embora, acabou. Acabou ali. Certo? Não adianta a gente ter cobiça por coisas que depois vão ficar aí para os outros, percebe? Não adianta. Bom, como vemos, estamos nos últimos dias e muitos têm testemunhado os sinais dos tempos, considerando todos os julgamentos que tem colocado na forma de enchentes, furacões, tornados, tsunamis, terremotos e muito mais. Moedas estão se desvalorizando em vários países e inflação e hiperinflação estão sendo experimentadas em várias partes do mundo. E isso está causando várias pessoas a acumular ouro, prata e outras commodities contra a próxima turbulência financeira. Muitos veem o dia das moedas correntes e a riqueza dos indivíduos sendo perdidas de um dia para o outro, sem mencionar o que acontecerá com aqueles que já estão na miséria extrema. Certo? Não tem mais nem o que perder, a pessoa já está na miséria extrema. Mas devido à cultura da cobiça e idolatria, as pessoas sentem que precisam estocar tesouros nessa vida e cercam-se de muitas coisas luxuosas. E é por isso que o ouro e a prata estão sendo estocados massivamente. Mas os nossos ancestrais já experimentaram isso nos dias antigos. Assim também as pessoas irão experimentar nos dias de hoje. Em Ezequiel nós temos capítulo 7, versículos 19 a 21. A sua prata lança-la-ão pelas ruas, e o seu ouro será como imundície. Nem sua prata, nem seu ouro os poderá livrar do dia do furor, da fúria do Criador. Esses metais não lhes poderão saciar a fome, você não vai comer eles, certo? Nem lhes encher o estômago, pois servirão de tropeço da sua iniquidade. Converteram em soberba a formosura dos seus adornos, e deles fizeram as imagens das suas abominações e as
suas coisas detestáveis. Por isso eu a fiz, para que eles, como uma coisa imunda, e entregá-la-ei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. Bom, considerando tudo isso, é bem sábio obedecer o 10º e último mandamento dessa aliança, correto? Que foi escrita nas tábuas de pedra com o próprio dedo do Criador, Yahweh. Fechando a série, os 4 primeiros mandamentos ensinam como nós devemos ter ahavá pelo Criador, certo? Ahavá é o amor verdadeiro, certo? A gente deve se doar pelo Criador. E o resultado dessa ahavá é manter o quê? As suas leis. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Manter as leis do Criador é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. Pois bem, o que pode ser visto naqueles que serão resgatados? Vamos ver em razão Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 a 15. Vamos lá. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação. Não, vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono do Criador, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Bom, então assim, seguir as leis do Criador é o mínimo que a gente precisa fazer. É o mínimo que a gente pode fazer para agradecer nosso fôlego de vida, para a gente agradecer tudo que Ele nos dá, coisas que não tem preço simplesmente. Nem a pessoa mais rica poderia comprar, certo? Pois bem, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro mandamento. A gente vai fazer uma revisão geral aqui. Como eles servem Yahweh dia e noite, eles não têm outras deidades diante deles. E isto fala do primeiro mandamento, certo? Veja bem, eles não estão servindo o Criador dia e noite? Tem outros deuses diante deles? Não tem, estão já cumprindo o primeiro mandamento. Nesta parte aqui, vamos pegar só essa partezinha. Vamos para o próximo. Em razão Apocalipse 20, versículo 4, temos o seguinte: então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Yahusha e da palavra de Yahweh, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Yahusha durante 1000 anos. Certo? Pois bem, vamos para o segundo mandamento. Os eleitos adoraram somente Yahweh, e recusaram adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca. Isto se refere ao segundo mandamento. Ou seja, estão cumprindo o mandamento de novo. Próximo, em razão Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, fala dos 144 mil selados. Vamos dar uma olhada. E olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. Vamos lá. Terceiro mandamento. O nome do Abba foi escrito na cabeça deles, significando que eles não fizeram o nome de Yahweh em vão, vazio ou falso. E isso diz respeito ao terceiro mandamento em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. De novo, olha só, diz aqui, ó: e reviveram e reinaram com Yahusha durante 1000 anos. O que é esses 1000 anos? É o período do Shabat, né? o descanso dos 7.000 anos, especificamente, 7.000 anos. Isso se refere ao Shabat milenar e diz respeito ao quarto mandamento também, certo? Pois bem. Também foi achado em razão algumas referências a outros mandamentos, como por exemplo em razão 14, razão Apocalipse 14, versículo 5, nós lemos o seguinte, ó. Vamos lá: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Isso preenche o mandamento 9, e você pode procurar por você mesmo outros tantos e tantos mandamentos que tem em Apocalipse. Bom, dito isso, os 10 mandamentos são o quê? O que são os mandamentos? São promessas. Promessas
do caráter e coração perfeito que logo possuiremos. Um dia a gente vai cumprir os 10 mandamentos sem pensar, sem ter dúvida, sem ter dificuldade alguma, uma promessa. Nesse tempo presente, os 10 mandamentos eles são ordenanças. A gente deve fazer eles. A gente foi ordenado a fazer. No futuro, na promessa, nós vamos cumprir eles naturalmente. Okay? Mas hoje é uma ordenança. Porém, em um futuro próximo, quando as profecias de Ezequiel 36 e Jeremias 31 forem cumpridas, Yahweh nos tirará os nossos corações de pedra e escreverá a sua Torá, a sua lei dos nossos corações e a colocará em nossas mentes. E os mandamentos irão expressar quem nós somos, simplesmente. Então, assim, para finalizar, tenha em mente que essa série foi apenas uma introdução. Foi longa, mas foi só uma introdução a este assunto. Devemos estudar mais profundamente as leis de Yahweh para que tenhamos mais entendimento e possamos manter a sua Torá da forma que Yahweh deseja que mantenhamos e não da forma que a nossa mente pensa que é e o coração. Né? A gente não deve... as pessoas elas querem seguir o que elas simplesmente acreditam no seu coração. Elas não querem seguir o que está escrito. Certo? Elas não querem seguir o que o Criador falou para seguir. Não, elas querem seguir o que o coração delas diz. Assisti um filme da Disney, agora eu vou seguir o coração. Tá aqui na Bíblia? Não tá. Então, tipo assim, desculpa. Isso é só um pano imundo. Você tá limpando, tá tentando se limpar com um pano imundo. A única coisa que você pode fazer boa é seguir o que está aqui na Bíblia. Todo o resto, todas as invenções, etc., são panos imundos. Isso aqui é a única coisa boa. Certo? A Bíblia, seguir a palavra do Criador, certo? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui a série 10 Mandamentos. Muito obrigado a todos aí que estiveram acompanhando durante essas 10 sextas-feiras. Eu sei que muitas pessoas simplesmente já desistiram. Muito obrigado a todos e até mais. E lembre-se, isso é só uma introdução. Até mais.